está no canal de formação da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Meu nome é Poliana Leite, sou PCNP de Língua Portuguesa. Esta é a primeira transmissão da TPC da área de linguagens. Lembrando que hoje nós teremos a participação de Língua Portuguesa e Arte. Língua Inglesa e Educação Física darão a sua colaboração na próxima semana. Agradeço a participação de todos e desejo um excelente dia de trabalho. Na pauta de hoje, abordaremos como tema o planejamento das ações de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento das habilidades do primeiro bimestre da área de linguagens e códigos durante o período da pandemia da Covid-19. Como objetivos da formação de hoje, temos orientar os professores da área de linguagens e códigos a considerarem em seu plano o processo colaborativo, o desenvolvimento das habilidades essenciais e a recuperação das que estão em defasagem. Além disso, refletir sobre a importância de o professor realizar o planejamento dos roteiros de estudo, adotando estratégias eficazes e utilizando meios e/ou instrumentos a serem compartilhados de forma digital, com foco no desenvolvimento de habilidades, utilizando recursos tecnológicos e mídias digitais. Os conteúdos: o Currículo Paulista e o Currículo Oficial do Estado de São Paulo, planejamento de aulas durante o período da pandemia da Covid-19, habilidades essenciais e habilidades em defasagem. Primeira atividade, como abertura da nossa TPC, é a apresentação da pauta. Segunda atividade, apreciação de um vídeo de sensibilização. Atividade 3, apresentação das questões disparadoras. Atividade 4 é um diálogo conceitual. Atividade 5, estabelecendo objetivos de aprendizagens e retomando habilidades. Atividade 6, mobilizando o planejamento para a aplicação das atividades de forma interdisciplinar para a realização de estudo em casa. Atividade 7, dialogando acerca das estratégias para mediar aprendizagens durante o período da pandemia da Covid-19 à luz do documento orientador para as atividades não presenciais. E, por último, a atividade 8, a avaliação da formação. Nesta atividade, nós solicitamos que cada professor avalie a nossa formação para que possamos melhorar as nossas estratégias e a nossa apresentação. Olá, meu nome é Graciela, eu sou professora coordenadora de núcleo pedagógico aqui da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Assim como a Poliana acabou de nos apresentar, a primeira atividade da pauta, ela propõe que a gente aprecie um vídeo que a gente vai assistir junto aqui. Peço que vocês olhem com bastante atenção as imagens desse vídeo e aí daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ele. Chat? Termina a corrida! Não consigo. Ah, consegue sim. Você tinha razão, sabia? Isso está em você. Isso sempre esteve em você. Agora, eu não enfrentei o maior pavor da vida de um caracol pra poder descer aqui e ver você intocado aí na sua coxa. Eu tô montado num corvo, pelo amor de Deus! Nem pense nisso, meu amigo. E meu grande irmãozinho não é de desistir nunca. Isso é a coisa mais legal em você. Então trata de ir pra lá e vencer essa corrida. Turbo. Ele tá indo!
A corrida continua! Aí! Dá licença, dá licença, dá licença! Sai da frente, sai da frente! Amiguito! Ai, caracol! Ele tá quase encostando em você! Tubo! Sim, toque, rola! E o tubo vence por uma concha! Chet! Tubo! Chet! Nós ganhamos, não é? Nós ganhamos? Ganhamos. Ah, galera! Meu irmãozinho ganhou a Indy 5000! Nossa, isso é tão romântico. E agora que você já assistiu o textinho aí da animação do Turbo, quais relações a gente consegue fazer, talvez com esse momento que a gente está vivendo de quarentena? O Turbo, ele estava numa situação muito difícil, né? Ele estava no finalzinho da corrida, mas se sentia também o peixe fora d'água, porque é muito difícil para um caracolzinho conseguir vencer uma corrida de carro. E ele estava quase desistindo. Mas alguém veio, falou para ele, motivou ele e ele continuou, né? Disse que ele era capaz. Esse é o primeiro ponto. Quem será que nesse momento, né, que professor, que gestor, que aluno está dizendo para a gente nesse momento? Vai, você consegue, está diferente a atividade, está diferente a forma de dar aula, mas você consegue. Outra relação que a gente pode fazer é com as competências socioemocionais. A gente precisa de muita resiliência para vencer esse desafio, né, que a vida nos trouxe. E nesse momento, quais competências socioemocionais você entende que está desenvolvendo nesse momento desafiador e como você está conseguindo ou procurando desenvolver competências socioemocionais nos seus alunos? Dentro do diálogo conceitual, nós temos alguns temas, seja no currículo paulista, seja no currículo oficial do Estado de São Paulo, como, por exemplo, a análise linguística e semiótica. Trabalhando com a produção textual, nós, como professores, nós precisamos auxiliar aos nossos alunos quanto à construção, à escolha das expressões e estratégias discursivas adequadas ao projeto de escrita deste aluno, considerando também a intencionalidade dele, visto que é importante considerar as características específicas de um gênero textual em que ele esteja trabalhando. Por exemplo, se ele vai produzir um texto argumentativo, as seleções lexicais devem considerar as características próprias deste tipo textual. Além da análise linguística e semiótica, como também a intencionalidade, nós precisamos sempre considerar a questão do contexto de produção e o contexto de recepção textual. Porque se eu selecionar um contexto, um material que não faz parte da realidade do meu aluno, a possibilidade da construção da aprendizagem significativa, ela será reduzida. Então, nós temos um exemplo aqui na tela da imagem da Nazaré Tedesco, né? Uma personagem da novela A Senhora do Destino,
que foi transmitida lá em 2005. Esta imagem, então, ela faz parte da nossa realidade como professor. Nós temos esta imagem dentro do nosso repertório aí do conhecimento prévio. Porém, o nosso aluno, ele não vivenciou essa época, ou pelo menos a maioria desses alunos não vivenciou esta experiência com essa novela. Então, a importância de adequar. Ao lado da imagem da Nazaré Tedesco, nós optamos por colocar o conceito de meme, né? Um gênero textual, na verdade, que tem origem dentro da biologia, mas que significa uma proposta da cultura que se transmite rapidamente, né? Então, está relacionada à transmissão cultural através da imitação. Por que nós colocamos a imagem da Nazaré Tedesco? Porque ela faz parte da nossa realidade como professor. Agora, se nós apresentarmos as imagens que estão aqui na tela, vocês acham que os alunos terão mais facilidade para compreender? O conhecimento prévio de cada um permite o entendimento da nossa mensagem? O que vocês consideram? Seja a imagem dos homens de Gana dançando e carregando o caixão, seja a imagem destes mesmos homens no outdoor, que é um gênero textual, nós temos aqui uma referência, na verdade, à pandemia da Covid-19. Então, vejam que este assunto faz parte da realidade dos nossos alunos, o que facilitará e muito a nossa abordagem. Bem, em meio à tragédia, dá para fazer pelo menos uma atividade um pouco mais lúdica, divertida, dá para dançar ao ritmo, o que vai facilitar muito a apreensão, a construção da aprendizagem quanto a esses conceitos textuais. Para construirmos bons textos, né, fazermos as seleções do vocabulário adequado, das estratégias adequadas, nós precisamos ter uma boa estratégia de leitura. E isso nós precisamos também ensinar aos nossos alunos, né? Como organizar, como escolher essas estratégias para a compreensão dos textos. Porque, na verdade, não são métodos precisos, fixos, mas sim são táticas, na verdade, que envolvem todo o processo de leitura. Para a Isabel Solé, alguns questionamentos são necessários ao aluno durante a sua leitura, como por exemplo, compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura, o que ele está lendo, por que ele está lendo, para que ele tem que realizar essa leitura, além de ativar e trazer junto ao ato da leitura os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão. O que eu sei sobre esse conteúdo? Então, durante a leitura, o aluno precisa fazer este questionamento. Além disso, dirigir a sua atenção à ideia principal, em detrimento do que pode parecer menos relevante. Ou seja, ele precisa direcionar o seu olhar. Além disso, ele deve avaliar a consistência interna do conteúdo do texto para confirmar se este material tem ou não sentido, além de verificar a intencionalidade da leitura, observar a ideia fundamental do texto
e verificar qual poderá ser o final da obra em questão. Outro aspecto importante dentro da prática de linguagem é a própria produção textual, a textualização e a progressão temática. Então, como professores, nós precisamos discutir com os nossos alunos, orientá-los, na verdade, quanto à função de cada parágrafo dentro de um texto argumentativo. Por exemplo, esclarecer que o primeiro parágrafo ele sempre tem a função de introduzir um tema com uma abordagem mais genérica e ampla. O segundo parágrafo e os demais, eles desenvolvem as ideias postas lá no primeiro parágrafo, porém agora com argumentos. Já o último parágrafo, como vocês muito bem sabem, tem a função de concluir o texto, ou seja, sintetiza as ideias abordadas ao longo dos outros parágrafos. Porém, este conhecimento que para nós é muito claro, às vezes ele é muito confuso para os nossos alunos. Daí a importância de nós esclarecermos continuamente, principalmente agora, durante as atividades realizadas de forma não presencial. Outro aspecto muito importante dentro das práticas de linguagem é a oralidade. A linguagem oral ela é encontrada em diversos gêneros, como por exemplo entrevistas, debates, exposições, ou mesmo seminários, que nós inclusive citaremos como estratégias de realização das atividades não presenciais agora no período da pandemia da Covid-19, são expressões que são deixadas de lado, que não são trabalhadas, porque são consideradas de menor valor, quando na verdade elas são imprescindíveis, porque como todos vocês sabem, a linguagem ela sim é um fator social. Outro aspecto muito importante é a variação linguística. As variações linguísticas são as mudanças que a língua apresenta dentro do seu próprio sistema, considerando toda a extensão territorial do nosso país. E nós temos visto algumas dificuldades de compreensão ainda, tanto por jovens quanto por adultos, em relação à importância de respeitar, de entender que existem sim distintos hábitos linguísticos que consideram o grau de escolarização, o grau de organização familiar, como também a questão social. O mais preocupante é que o desconhecimento do valor e do entendimento, na verdade, das variações linguísticas gera o preconceito linguístico, que, na verdade, é a supervalorização de uma determinada língua e a depreciação de uma outra. Então, é importante que nós, professores, além de mediarmos esses diálogos, que sejamos exemplo mesmo de valorização das variedades linguísticas, dessa variação linguística. Agora que nós já realizamos a atividade 4, que foi a apresentação dos conceitos, os motivos pelos quais precisamos tê-los em mente e trabalharmos com os nossos alunos, nós iremos agora para o desenvolvimento da atividade 5 de língua portuguesa, que tem como título Estabelecendo Objetivos de Aprendizagem e Retomando Habilidades. A partir de agora, faremos a apresentação das habilidades essenciais da SEDUC e das habilidades em defasagem na AD de 2020. Estes resultados da AD foram extraídos da sede da Secretaria Escolar Digital. Por uma questão de gestão de tempo e também para não poluir visualmente falando, nós teremos uma abordagem para o 6º ano dos anos finais e para a 2ª série do ensino médio, isso para a língua portuguesa. Por que nós escolhemos estes 2 anos e séries? O 6º ano, se vocês observarem, ele apresentou na questão 11 um percentual de acerto de 15,56%, e veremos que a 2ª série também teve um percentual de acerto muito baixo em uma determinada questão. Por isso que nós optamos pela
discussão das habilidades destes 2 anos séries. A SEDUC, em seu documento orientador para as atividades não presenciais, apresentou 4 habilidades essenciais para o bimestre e nós optamos pelas 3 habilidades com menor percentual de acerto na AD de 2020. No 6º ano, segundo a proposta da SEDUC, nós temos a habilidade que para a SEDUC é considerada como descritor, que é a utilização de diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Observamos então que este descritor ele está bem atrelado ao que nós discutimos na atividade 4, a questão tanto da análise linguística como também da importância da intencionalidade. Já a habilidade do 6º ano em defasagem na AD de 2020 é o reconhecimento do efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos, no caso a pontuação, em um texto, como nós visualizaremos no próximo slide. A questão 4, que é este texto do Rogério Augusto, O Conto da Mentira, ela exige do aluno o conhecimento da pontuação, a compreensão, na verdade, de que as reticências significam a continuidade de um processo. E nós observamos que vários alunos ainda não compreenderam o significado das reticências, visto que muitas outras alternativas foram assinaladas. Daí a importância de retomarmos esta habilidade com estes alunos, considerando outros gêneros textuais, inclusive. Para a 2ª série do ensino médio, a SEDUC selecionou o descritor reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros romance, comédia de costumes, poema, artigo de opinião e anúncio publicitário. Observamos dentro desse descritor a relação direta com o nosso diálogo conceitual, já que naquela discussão nós observamos a importância de o aluno ter a clareza de todas as características de cada gênero textual e de cada tipologia textual. Já em relação à habilidade em defasagem da AD, nós observamos a questão 4 com 17,2% de acerto. Esta questão, ela tem a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência. Assim como lá no 6º ano, nós estamos observando uma dificuldade da leitura dos alunos, ou seja, nós precisamos mais uma vez investir nas estratégias de leitura, como nós vimos no diálogo conceitual. Agora que já discutimos a atividade 4 e a atividade 5, faremos a apresentação de algumas propostas de estratégias para o trabalho com o desenvolvimento das habilidades. Lembrando que as habilidades completas, ou seja, as 4 habilidades propostas pela SEDUC e as 3 habilidades com menor percentual de acerto nas ADs, estarão organizadas em um link neste vídeo. Importa esclarecer que o documento orientador para as atividades não presenciais, elaborado pela Secretaria de Educação, ele apresenta uma série de estratégias, uma série de sugestões para que vocês possam desenvolver as habilidades, considerando a realidade de cada escola, a realidade de cada sala e de cada aluno. Aqui nós apresentamos outras sugestões complementares, considerando sempre que você, professor, tem total autonomia para selecionar aquela que melhor atende à sua necessidade e atende também, claro, à realidade do aluno. Algumas sugestões de estratégias para o desenvolvimento dessas habilidades. A parceria essencial com os professores da sala de leitura, a transformação, a transposição da língua escrita para a língua falada, a exploração do campo musical, uma atividade interdisciplinar com componente arte,
a elaboração de textos por parte dos alunos e a troca dessas produções com outros colegas para que estes façam a correção. Lembrando que, para essa atividade ser realizada com sucesso, é primordial que o professor tenha acesso aos e-mails dos alunos e aos nomes das duplas que realizarão as trocas. No caso dos alunos que não possuem e-mail, a mesma estratégia pode ser realizada pelo WhatsApp, ou mesmo em casos bem específicos, o aluno pode retirar na própria escola. Ou seja, vocês, conhecendo o público, determinarão a melhor estratégia. O professor pode elaborar uma lista com as sugestões de temas e questões polêmicas e solicitar aos alunos que também proponham assuntos que sejam do interesse deles. Explorar a diversidade de gêneros textuais, ou seja, a abordagem dos multiletramentos, realizar debates e seminários virtuais com a participação dos professores da sala de leitura, por exemplo, acerca das obras literárias da modernidade e daquelas que colaboram para a construção do moderno. Estas obras literárias também podem ser trabalhadas com o formato do PDF. Outra sugestão é a pesquisa na internet ou na sala de leitura sobre o assunto determinado pelo professor, considerando o currículo paulista e o currículo oficial do Estado de São Paulo. Após a pesquisa e sob a curadoria docente, os alunos realizam um seminário virtual, fazendo uso de qualquer uma das ferramentas que estejam acessíveis a eles, considerando a necessidade e a realidade. Bom, agora que a Poliana já terminou de nos trazer todo esse conhecimento, né, fazer a gente refletir sobre do que trata mesmo a língua portuguesa dentro do currículo paulista, as habilidades, as estratégias para trabalhar essas habilidades, principalmente nesse momento de pandemia, né, que as crianças estão em casa. Agora que ela já terminou, eu vou fazer a mesma dinâmica dessa atividade, só que com arte. E aí trazendo também o aspecto da interdisciplinaridade. Para isso, vou abrir agora com vocês o PPT. A gente vai começar falando sobre o diálogo conceitual, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar do que o currículo paulista nos apresenta, vamos relembrar um pouquinho de mudanças históricas no ensino de arte, sobre as linguagens, as 6 dimensões da arte, né? Do conhecimento. Vamos falar um pouquinho de definição de objetivo de aprendizagem ou pensar mesmo nas habilidades, né, que são esses objetivos para cada atividade ou para as atividades. E vamos falar também sobre traçar estratégias. Então, que estratégia vai ser melhor para desenvolver ou para alcançar esse desenvolvimento da habilidade. Para começar, a gente pode e deve lembrar do estudo de arte. Por quê? Porque a gente vai construindo o nosso jeito de ensinar a partir também do jeito que a gente aprendeu. Então é importante lembrar do passado. Há algum tempo, muito tempo atrás, se ensinou desenho geométrico nas escolas, artes plásticas, música, até com canto orfeônico, se alguém se recorda aí. E também eram muito presentes assim, no ensino da arte os trabalhos manuais. A gente destaca também que em 1971 se tornou obrigatória a inclusão de educação artística nos currículos, né? E aí, logo depois, nasce a LDB, aliás, bem depois, né? Em 96 nasce a LDB, e aí o ensino de arte passa a ser componente curricular obrigatório, né? Da educação básica. E ainda se constitui por linguagens, e aí a gente vê lá desde os PCNs, na verdade, já nascendo as 4 linguagens, né? Artes visuais, dança, música e teatro. A BNCC também continua trazendo essa importância de trabalhar com as 4 linguagens, ela apresenta isso, e a base ainda propõe o fazer artístico e o produto final exercendo igual importância. Então, a gente vê tanto um quanto o outro com igual importância. Ainda a LDB coloca, né, o protagonismo, ou seja, o aluno como centro do processo de aprendizado como algo muito importante.
A gente percebe também, deixa eu mudar aqui de lado, para vocês conseguirem ver, que o currículo paulista também vai trabalhar com as 4 linguagens da arte, né, que vocês já sabem melhor do que eu, música, teatro, dança, artes visuais, e que além disso vai trazer as habilidades integradoras ou integradas, onde vão se misturar aí as linguagens da arte, as 4 linguagens que a gente está conversando aqui. A gente pode notar também que as práticas de criar, ler, produzir, constituir também são bem presentes aí no nosso currículo paulista, no ensino fundamental, que é o nosso foco hoje, né? Acho que não falei no comecinho, estou falando agora. E que também a arte, ela propicia essa troca entre as culturas, ela favorece esse reconhecimento, semelhança, diferença entre elas. Então, essas manifestações artísticas, elas não podem ser reduzidas, e isso o currículo apresenta, a produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela mídia, né? Então, vai além desse comércio midiático aí, as produções musicais, a cultura. Aqui eu deixei para vocês acessarem o currículo, um link. A gente vai falar também aqui das 6 dimensões do conhecimento, né? Isso é muito importante. O currículo de arte ele vai trazer muito forte essas 6 dimensões do conhecimento para a arte, que são criação, crítica, estesia, expressão, fruição, reflexão. O que é interessante aqui dessas dimensões é que elas não sobrepõem-se em uma a outra, não tem uma hierarquia, todas elas são tão importantes quanto e elas também são indissociáveis aí. Promovem essa singularidade da experiência artística. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Vamos lá. Uma muito importante aqui é essa, que é a criação. Criação é o quê? É o fazer artístico mesmo, o processo de criação que a gente está tão acostumado a ver, a materialidade. Ela pressupõe também isso, né? Os sentimentos, as ideias, porque quando eu estou criando, eu preciso de materiais para criar, né? Muitas vezes preciso de sentimento e ideias. Então, ela está ligada diretamente, como é criação, a esse fazer artístico. A dimensão crítica já, o que ela ressalta? Essas impressões aí que impulsionam em direção a novas compreensões do espaço em que vivem. Então, esse olhar mesmo sobre as coisas, sobre as obras, né? Com base no estabelecimento de relações por meio de estudo, da pesquisa, entre diversas experiências, manifestações artísticas, culturais, vividas e conhecidas. Então, essa parte crítica, ela passa pelo aluno conseguir fazer essa relação entre as coisas, né? Entre o espaço que ele vive, entre os tempos, né? Para gerar essa dimensão crítica. A estesia, essa é muito interessante, porque ela vai tratar da experiência sensível do sujeito em relação também ao espaço, ao tempo, só que aí ao som, a imagens, ao corpo. Então, a esse jeito que a gente sente, que o sujeito se mostra sensível, né, a tudo isso. A estesia já vai nos dizer. Aí a gente passa aqui para expressão, que é outra dimensão aí do conhecimento ligado à arte, e ela possibilita justamente se expressar, manifestar, então apresentar aquilo que foi feito, né, de forma coletiva ou até de forma individual. A fruição, essa vai se referir ao deleite, ao prazer, ao estranhamento, né? Então, muitas vezes a gente vê uma obra de arte ou escuta uma música e ela nos causa muita alegria, muita tranquilidade, mas outras vezes ela nos causa muito estranhamento mesmo, muito horror, mexe com a gente, né? E isso é fruição. E a reflexão? E essa refere-se já ao processo de construir argumentos. Então, para pensar no aspecto crítico, a gente observa, a gente relaciona, e no aspecto reflexivo, aliás, na dimensão da reflexão, ela já vai se referir ao processo de construir argumentos, ponderações, as fruições, ou seja,
o que eu senti, o que me causou repulsa, horror, será que essa repulsa, esse horror, ele é verídico, ele se configura numa coisa real? Então tudo isso está ligado à reflexão. E aí, eu vou passar aqui bem rapidamente pelas competências, porque assim, a gente pensa que as habilidades são esse caminho para a gente conseguir desenvolver realmente ou construir competências nos alunos, né? Então, aqui a própria BNCC, ela traz as 10 competências que o Currículo Paulista vai reiterar, e aqui eu destaquei para vocês estudarem mais à frente, com mais tempo, né? Ou relembrar, onde se relaciona essas competências, né? Elas vão falar de valorizar, por exemplo, os conhecimentos, e aí a cultura já vai entrar aqui nas 10 competências da BNCC. Em compreender as linguagens como construção humana, e aqui as linguagens, quando a gente fala de área de linguagens, né? Por isso a setinha, aí a gente está tendo competência específica da área de linguagens, ela não está falando só das 4 linguagens, mas de diferentes tipos de linguagem, né? Porque aí envolve todas as disciplinas da área, são as competências específicas da área. E as competências específicas de arte para o ensino fundamental, que aí ela vai considerar o explorar, o conhecer, o fluir. Essa é a primeira competência só. Eu peguei a primeira de cada uma para a gente não ficar muito tempo nelas, porque vocês já estudaram bastante essas competências. Mas é interessante ver que na competência de arte, essa 1, por exemplo, ela vem falar do explorar, do conhecer, do fluir, do analisar criticamente, né? Então, ela está relacionada também às nossas dimensões do conhecimento. E ela fala disso do quê? Das próprias produções artísticas e culturais. Vamos passar então, para não ficar muita coisa aqui. E a gente chega no definindo objetivos e habilidades. E aqui, gente, a gente já falou um pouquinho desse diálogo conceitual, ou seja, do que para que serve, o que é a arte também, dentro do ensino, né? Como o ensino se faz, por que se faz, né? E aí pensando nas competências. E aqui a gente chega nos objetivos, que são as habilidades. E falando de habilidade, tem algo muito novo aí para o currículo de arte, que são, na verdade, as habilidades, as artes integradas, na verdade, que eu vim falando para vocês no início. Essas artes integradas, elas pressupõem que as linguagens se misturam. E aí ela traz também para a gente as habilidades articuladoras. Isso é interessante. Por exemplo, quando eu vou assistir um musical, eu vejo lá que tem gente atuando, então tem teatro, tem gente cantando ao mesmo tempo que tem gente dançando e um jogo de luz, então eu penso também em tecnologia, ou seja, eu misturo todas as linguagens nesta apresentação que é o musical, né? Luz e sombra, tudo isso, o figurino, o cenário, então a gente tem também um pouco de artes visuais, ou seja, as artes elas não conseguem o tempo inteiro ficar separadas, ao contrário, em muitos aspectos elas estão sempre juntas. E por isso o currículo propôs essas habilidades. Vamos passar mais um pouquinho. E a gente tem aqui para o ensino fundamental, nos anos finais, as habilidades articuladoras, que eu estava falando para vocês agora, né? Que elas estão inseridas ao final de cada ano, na verdade, de cada etapa de ensino. Ou seja, em cada bimestre, vocês podem ter olhado já no quadro, né, que apresenta as habilidades de arte, que a cada bimestre, uma linguagem agora, né, a partir desse novo currículo do ensino fundamental, uma linguagem, ela é representada, por exemplo, o primeiro bimestre é música, diferente do outro currículo, que trabalhava as 4 habilidades em um bimestre, né? Então, cada bimestre trabalhava-se 4 habilidades. Agora não, agora o bimestre será uma linguagem, e
as habilidades articuladoras também entram, e aí se pressupõe uma mistura aí de linguagens. Então, elas vão entrar aí no finalzinho de cada bimestre. Falando de habilidades, eu vou ficar bem no cantinho aqui agora. Por quê? Porque como a gente escolheu essas habilidades que vão ser trabalhadas, desenvolvidas, agora com a pandemia acontecendo e com o estudo em casa. Bom, a SEDUC fez esse documento orientador que vocês estão vendo aqui, para atividades escolares, sei que vocês já devem ter estudado bastante ele, e foram tiradas algumas habilidades desse documento. De onde saíram essas habilidades? Daqui desse quadro que sai da onde? Do currículo. Então, para esse primeiro bimestre, algumas habilidades foram escolhidas. Para vocês terem uma ideia, para o nono ano eram 12 habilidades para o primeiro bimestre, sendo 7 diretamente ligadas à música e 5 às habilidades articuladoras. O documento orientador, ele trouxe apenas 4 habilidades para cada série ano. Então, o que eram 12 para a primeira série, virou apenas 4 dentro desse documento orientador. Por quê? Porque eles consideraram habilidades essenciais, já que seria muito difícil trabalhar 12 habilidades à distância. Então, foi pensado dessa maneira. É claro que esse quadro, eu fiz o exemplo aqui do nono ano, mais 4 habilidades para cada série, né? Eu deixei o link do documento para vocês acessarem. E é importante ressaltar que, é claro que a gente pensa que a escola tem autonomia para escolher mais ou menos habilidades. Aquilo é uma sugestão. Até porque você como professor sabe onde o aluno pode progredir de acordo com o conhecimento dele e cada contexto, né, de cada aluno. Aqui eu deixei ainda assim esses 2 quadros para vocês perceberem que realmente as habilidades são tiradas do mesmo lugar, aliás, de lugares diferentes, mas são as mesmas, né? Então aqui eu tenho uma habilidade específica para o nono ano, que é a EF, né, Ensino Fundamental 09, que é nono ano, Arte, né, que é a AR, o código 16, que é a 16ª habilidade de arte aqui que aparece no currículo. E ela é analisar criticamente, por meio de apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética, ética a partir do século XX. Gravem bem essa habilidade, porque a nossa sugestão de atividade ela vai trabalhar em cima dessa habilidade. Bom, a gente vai agora para o roteiro de estudos. Como a gente consegue trabalhar com esse roteiro de estudos. É muito importante a gente escolher materiais para usar nesses roteiros de estudo. Uma dica é escolher esses materiais de apoio que já estão disponíveis, né? No caso desse roteiro de estudo que eu vou apresentar para vocês, eu escolhi o caderno do professor do nono ano, aquele em formato digital que estava na versão preliminar para primeiro bimestre. E aí a gente adapta essas atividades pensando nesse momento de pandemia, né? Em usar recursos de tecnologia, de novas mídias aí para conseguir desenvolver a atividade. Aqui tem o material, documento orientador de atividades à distância, também importante para a gente elaborar bem esses roteiros. Bom, eu deixei o link para o caderno do professor aqui e do aluno. O que esse caderno do professor me trouxe de interessante? Esse organizador curricular. Aqui tem a mesma habilidade que eu falei com vocês agora há pouco, certo? Que é uma das essenciais, daquelas 4 que foi no documento. E ele me põe aqui condições didáticas, indicações, que a gente pode até pensar em algumas dicas de estratégias que eu preciso usar quando eu for construir a atividade para desenvolver essa habilidade. Essa de analisar criticamente por meio de apreciação e uso de funções de gêneros de música popular brasileira e estrangeira, ele vai me dizer aqui que para o aluno
analisar criticamente, ele precisa organizar momentos de estudo de apreciação, de análise, de comparação, de relação e diferenciação. Isso é muito importante. Isso precisa acontecer para, de fato, ele conseguir ter a habilidade de analisar criticamente. E aí, aqui esse outro quadro, ele se reporta a muito mais uma avaliação, né? Para que a gente entenda o que o aluno precisa ainda desenvolver, certo? Mas aí a gente vai deixar isso para a próxima pauta. Eu voltei aqui na habilidade porque todo esse roteiro que eu vou apresentar para vocês, ele está em torno desta habilidade. Eu poderia citar até mais habilidades, porque tem outras dessas 4 que combinariam muito bem com esse roteiro. Mas eu quis ficar com uma só para a gente poder conversar sobre ela. Aqui essa habilidade ela diz exatamente isso para mim. Vamos repetir. Analisar criticamente por meio de apreciação. Analisar criticamente, eu analiso alguma coisa, né? E por meio, ela está me dando um caminho de apreciação, usos e funções de diferentes gêneros de música popular brasileira e estrangeira em seus contextos de produção e circulação. Então, primeiro, eu preciso saber que diferentes gêneros de música popular brasileira existem, né? Então é interessante saber que a diferença até entre gênero e estilo musical são coisas diferentes, para também analisar criticamente. Preciso apreciar, preciso ouvir, eu preciso entender os usos e funções diferentes desses diferentes gêneros, né? Para que eu vou usar uma música que tem um gênero ligado ao gospel, por exemplo, né? E qual vai ser uma música do gênero eletrônico, talvez de um rock. Então a gente precisa entender um sertanejo. E tudo isso em contextos de produção e circulação, né? Então, onde circula música? No passado se circulava música onde? No rádio, na TV, e hoje, né? No disco de vinil, e hoje? No Spotify, por exemplo, na internet, né? No YouTube. Relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida, que aí pode ser social, cultural, política, olha quantas dimensões. Então, ainda por cima precisa se relacionar. Olha quanta coisa tem dentro de uma habilidade. Então, pensando nesta habilidade, eu propus aqui essa adaptação da primeira e da segunda atividade do caderno do professor, que seria a seguinte. Nesse início, a gente pensa numa boa situação de aprendizagem, então eu pensei da gente começar fazendo uma sondagem, mas uma sondagem um pouco diferente, né? Bem propositiva para o que a gente quer, que é desenvolver aquela habilidade que eu acabei de ler para vocês. Bom, vamos lá. Como é que seria isso? O aluno, no início lá do roteiro, o professor pode propor ao aluno que pergunte aí para os seus familiares quais eram as músicas preferidas do tempo de mais juventude deles, né? Quais músicas, que cantores, que canções. O aluno vai perguntar. E antes do aluno perguntar, você pergunta para o aluno, você sabe quais são essas músicas que seus pais ouviam? Para ver se ele sabe. Ele pode até anotar, se você tiver acesso a mídias, né, a Facebook, a WhatsApp, né, a redes sociais, você pode também falar com o aluno para que ele responda isso, faça essa resposta lá no WhatsApp para você. E aí a gente propõe uma apreciação. Então, a gente pede aí que você solicite a pesquisa de uma música citada pelo familiar. Então, o aluno vai precisar procurar essa música para ouvir. E sugiro ainda que compartilhe o link dessa canção em algum grupo virtual, aí, em alguma rede social, para você ter acesso e os outros alunos também. É importante que ouça essa música, né, que ele citou, e anote o nome da... Ou, se ele não tiver recurso nenhum tecnológico, ele pode só ouvir o pai cantar mesmo, né, ou falar um trechinho da música, ou a música inteira, e ele anota o nome dessa música, anota a letra, se possível, no caderno. Outra opção, pensando em alunos um pouco mais avançados em termos tecnológicos, né, é solicitar que ele navegue por esse site que eu coloco aqui e descubra qual foi a música mais tocada na década do nascimento dele ou no dia do nascimento dele. Esse site é bem interessante.
ele consegue descobrir também qual foi a música mais tocada quando o pai e a mãe dele, né, o responsável, nasceu. Aí ele vai marcar um horário, e aí é interessante, né? Não ele, mas você, professor, já combine um horário para vocês conversarem usando alguma rede social, né? Se possível, claro. E, por exemplo, a maioria das escolas tem grupo de WhatsApp. Você pode, se você tem 10 aulas, você teria 2 aulas aí na semana com esses alunos. Então, você já mandou o roteiro, por exemplo. O roteiro poderia estar estipulado, né? Em que momento, em que horário, ou você combina isso no grupo mesmo, que vocês vão fazer essa apreciação. Marcou esse horário pela rede social utilizada pela escola, vocês podem ouvir e aí você estimula a troca de impressões entre os alunos. Aí, gente, a gente pode partir para uma ação expressiva 1, e aí o quinto passo dessa atividade seria que o aluno indicasse, né? Aliás, que você indicasse ao aluno que acessasse o link abaixo, e após a leitura desse texto, o aluno podia fazer uma análise de qual gênero musical ou estilo essa música que ele escolheu é representada. E aí, para ampliar um pouco o conhecimento dele, lá no caderno do professor tem esse direcionamento para esse site, toda a matéria, onde o aluno vai entender melhor a diferença entre gênero musical e estilo musical. Lembrando um exemplo para vocês que o gênero musical é uma coisa mais ampla, né? Por exemplo, eu tenho como gênero musical o sertanejo, eu tenho como estilo musical, que é uma coisa mais individual, ou tem características mais pessoais, eu tenho o sertanejo universitário, então ele meio que desmembra aí o que está no gênero. O samba seria um gênero musical, o samba rock seria um estilo, então só para entender. Na ação expressiva, depois que ele já fez essa pesquisa, você podia solicitar para o aluno que ele respondesse algumas questões relacionando a música dos pais dele com a música mais atual, a música do tempo do nascimento desse próprio aluno. Ele poderia fazer comparações, mas principalmente relacionar, né, o que acontecia naquela época, o que acontece hoje. Bom, pode ser por questões relacionadas a essa música, que você já ouviu algumas, né, dos alunos, ou você pode ainda solicitar que ele anote também no caderno, né, ou que ele responda um formulário que você pode fazer, né, no Google tem os formulários que a gente consegue fazer, é uma boa forma de avaliação até, ou uma planilha. E aí, para não ficar muito solto, que eu acho que essas perguntas muito soltas às vezes atrapalham um pouco o desenvolvimento do aluno. Então eu fiz aqui uma tabela onde o aluno poderia, e isso aqui é uma adaptação que eu fiz da própria atividade, que o aluno poderia indicar. Então aqui, na segunda coluna, ele colocaria a música indicada pelo familiar e tudo que responde às questões relacionadas a essa música. Na segunda coluna, ele coloca a música que ele escolheu da década, do ano, ou do dia do nascimento dele. Então, ele vai colocar o nome da música, que gênero essas músicas são. Então, é importante que aí você já entenda se ele sabe mesmo que é a diferença entre gênero e estilo musical. Em quais meios de comunicação essa música circulava. Então, ele já vai entender um pouco a diferença dos meios de comunicação, de circulação dessa produção artística, né? Então, pode ser que alguma música, a do pai, estava circulando só nas rádios naquele tempo. Se for do avô, talvez mais anterior ainda, né? Ou na televisão, se for os pais. Hoje, já escuta, ou na época do nascimento dele, já poderia estar escutando pelo YouTube, pelo Spotify, e ele representa. Qual a década que ela foi composta, qual o principal fato que marcou, né? O que fato político poderia colocar aqui, social, e o que de principal a letra me diz. São algumas perguntas que ele poderia estar norteado aí para estabelecer relações. Notem que aqui a gente já vem para um processo interdisciplinar, e é importante que o professor tenha essa intencionalidade. Quando a gente pergunta qual o principal fato marcou, fato histórico, social, político, a gente pode reportar a história. E aí a gente tem uma interdisciplinaridade já entre áreas, né? Nem entre componentes, mas entre áreas. Qual a região que
que o pai ou a mãe dele ouvia essa música, né? Olha que interessante, tem gente que veio lá da região Nordeste, aí tem uma música muito característica, então ele começa a entender isso também, né? Esse fator cultural, social, e ainda o projeto de vida, porque você pode pedir para ele dizer o que ele sentiu aí ouvindo a música, né? Então, tudo que passa por essas sensações também, a gente pode vincular eletivas. E ainda, você pode estabelecer uma relação aí com língua portuguesa, né? Uma interdisciplinaridade. Por quê? Se ele vai descobrir qual é a principal mensagem da letra, né? O que ela diz, a gente pode pensar em localizar a informação explícita neste texto, ou implícita, né? Se você quiser fazer uma pergunta um pouco mais específica. E ainda, quando a gente olha para a habilidade lá da ADE, de língua portuguesa, para o 9º ano, que ficou com 38% de acerto, que é um percentual baixo, a gente vê estabelecer relações entre textos verbais e ou não verbais. Então, aqui, música é um tipo de texto, né? E qual relação que ele vai fazer? Até quando ele olha para o que ele sentiu lendo e o que ele sentiu ouvindo, o que ele entendeu lendo ou o que ele entendeu ouvindo. Então, a gente consegue fazer ele perceber que a música é um tipo de texto, né? E que tem diferenciações aí entre eles. Bom, finalizando já, a gente vai chegar para a ação expressiva 3, que é ampliando o repertório cultural. Então, eu peço que vocês ouçam ou peçam para os alunos, na verdade, acessarem essa música Maria Maria, da Elis Regina, né? Essa é a sugestão. E aí, acessando essa música Maria Maria, da Elis Regina, ele vai ver como essa música era produzida, né, na época, como ela era cantada, né, uma série de coisas. E ele depois pode ouvir a mesma canção, só que numa versão gravada agora, né? Tem um grupo musical muito interessante que gravou essa música, eu deixo aqui também, depois vocês podem pesquisar mais sobre eles. Aqui o nome deles, que eu não vou me arriscar a ler porque está em inglês, eu sei que eu vou passar vergonha. E aí é importante que eles entendam essas diferenciações sonoras mesmo, por exemplo, né? Também entendam a relação, o que a letra da música Maria Maria tem a ver com o momento que a gente vive hoje, né? Que ela tem essa força que vai, né? Bom, para isso eu vou convidar vocês para ouvir um trechinho de cada música, da versão da Elis, né, nossa rainha também, e da versão deste grupo musical que ainda tem a participação de um dos integrantes da família Lima. Então a gente consegue ver ele tocando até violino nessa música. Depois de ouvir a música, é importante pedir que os alunos pensem, né, façam o mesmo exercício usando aquela tabela que eu tinha apresentado, a mesma, só que só com essa música, que é uma música que vai ter muitas respostas diferentes sendo a mesma música, vocês vão perceber. E o que é possível perceber no estilo musical, se mudou, que gênero musical aparece durante a apresentação da nova gravação, tudo isso. E que questões essa letra levanta aqui para os dias atuais. Vamos ouvir então agora um trechinho de cada apresentação. Vamos ver. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta que uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
que vocês já assistiram, né? Apreciaram um pouquinho das duas formas, né? Das duas versões da música. Você pode, né? No roteiro de estudo, a proposta seria falar com os alunos, né? Sugerir para eles, depois que fizessem aquela planilha, que eles, se quisessem, poderiam fazer até uma versão nova da música Maria Maria. E aí, vocês podem indicar até karaokê e outras mídias aí que podem ser usadas, né? E ele poderia até filmar e passar para o grupo para ter essa apresentação. Então, a gente ampliaria o repertório destes alunos. Chegamos agora na atividade 8 da nossa formação, que consiste na avaliação da primeira ATPC da área de linguagens e códigos da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Nós pedimos encarecidamente que cada professor avalie, através do QR Code que estará nesta tela, a nossa apresentação. Esta avaliação ela é de suma importância para que possamos entender os pontos fortes, os pontos que deverão ser melhorados, como também saber a opinião de vocês quanto aos assuntos que deverão ser tratados nas próximas ATPCs. Afinal, este canal foi feito para vocês, então nós precisamos ouvir a opinião de cada um para aprimorar cada atividade. Agora você terá alguns minutos para realizar a atividade 7, exercitando o planejamento das atividades. Você poderá responder essas 3 questões que estão na tela acessando o QR Code ou o link abaixo. É importante, professor, que você pause este vídeo neste momento. Depois retorne a ele, assim que completar a atividade. Na próxima ATPC, daremos a devolutiva das falas e das contribuições dos professores através da resposta deste formulário. Chegamos ao final da transmissão da primeira ATPC da área de linguagens e códigos da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Agradecemos a participação de todos os professores e dos professores coordenadores. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Até a próxima transmissão. Tchau!